Hoje a gente vai ter uma aula prática de como lidar com o mal e com a negatividade. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Na porção dessa semana, uma das grandes cenas que a gente lê é sobre o encontro de Jacó com Esaú. Mas para entender o que vai acontecer, eu vou voltar um pouquinho na porção da semana passada para dar um pouco de contexto e aí a gente avança. Então o que acontece na porção passada? A gente sabe que Jacó engana o irmão, né, Esaú, rouba a bênção dele, tem aquele rolo com a primogenitura, e obviamente o Esaú fica bravo, muito bravo, a ponto de querer matar o Jacó. E aí o Jacó pensa bem nas suas opções e considera que é melhor fugir de casa. E aí ele realmente faz isso, ele vai para longe, vai para outra cidade, né? Vai por mais de 20 anos, fica longe de casa. E agora, nesta porção, chega o momento, como eu falei, de eles se reencontrarem. Jacó decide que já ficou tempo suficiente longe de casa, é hora de voltar para Israel, para a casa do pai, casa da mãe, e aí ele sabe que ele vai encontrar o irmão. E obviamente ele teme, ele ainda tem esse medo de que o irmão talvez venha para a guerra. Ele não sabe se o irmão conseguiu superar o passado, perdoar o que aconteceu, e ele está considerando que provavelmente não, né? Talvez o irmão ainda esteja com raiva, ainda queira matá-lo, então talvez ele venha para a guerra. Por causa disso, qual é a primeira tática, aliás, que o Jacó faz? Manda presentes, né? Ele chega e fala, olha, vocês vão lá, ele chama uns mensageiros, né? Fala para os mensageiros, vai lá, dá uns presentes para ele, vamos tentar acalmar, vamos tentar ir num jeito aí de pacífico, né? A segunda tática que ele faz, aliás, eu já abordei isso em outro vídeo da porção, qualquer coisa dá uma olhada, eu acho que foi 2 anos atrás, né? Eu falo da tática que ele segue. A segunda tática, ele reza. Enquanto os mensageiros estão levando presente, a Torá conta também que Jacó pede ajuda divina. Olha, eu não sei o que vai acontecer, Deus, né? Por favor, dá uma força. E por que isso, então? Jacó está vindo com a família dele toda, né? A Torá fala, e os comentaristas explicam, ele vem com um grupo, inclusive, muito lento e fragilizado. Ele está vindo com mulheres, ele está vindo com criança, ele tem gado. Ele nem tinha como entrar numa luta, né? Se o Esaú realmente vier para a guerra, o Jacó não está com soldados, o Jacó não está com homens de guerra, tá? Bom, e aí ele então manda os presentes, começa a rezar, os mensageiros nesse meio tempo voltam, né, e dizem o quê? Olha, o seu irmão está vindo te encontrar, ele já, então avisamos que você está chegando, o seu irmão está vindo te encontrar e ele está vindo com 400 homens. Bom, como você pode imaginar, né, qual foi a reação de Jacó? Aí que ele realmente fica com medo, ele fala, então vou me preparar para a guerra. Os presentes não deram certo, a reza está feita, vou me preparar com a guerra. Mas, na verdade, como eu acabei de falar, ele não consegue se preparar para a guerra com soldados, né? Ele se prepara para a guerra, digamos, mentalmente, ele começa a bolar um plano de ação, e estrategicamente, a Torá então conta que ele começa, por exemplo, a dividir o acampamento, para se os homens atacarem uma parte do acampamento, o resto poder fugir, né? Ele começa a bolar estratagemas mentais, é o máximo que ele podia fazer. E aí acontece uma coisa extremamente curiosa, Esaú então começa a se aproximar, quando Esaú está chegando, a Torá conta que Esaú corre em direção a Jacó, e em vez de matar ele, guerrear como a gente podia esperar, Esaú abraça Jacó, beija Jacó, chama ele para morar junto, né? Tem toda uma atitude extremamente positiva, extremamente carinhosa, como se tivesse inclusive sentido saudade do irmão, né? Nossa, por que você demorou tanto? Que bom te ver, ainda bem que você voltou, vamos junto para casa, vamos fazer... E aí, claro, né, os nossos sábios perguntam por que essa mudança? Tava tudo indicando que ia ter guerra, ia ter um conflito péssimo. O que aconteceu? Onde algo aqui foi mudado, transformado? E a Kabbalah explica para nós que o segredo está no comportamento do Jacó. Em que parte especial do comportamento? Especificamente, se você quiser dar uma olhada, no versículo Gênesis 33, 3. Ou seja, versículo 3 do capítulo 33. Vamos até ler, para depois a gente comentar? O versículo diz o seguinte... Vehu avar lifneichem, está falando de Jacó, né? Jacó passou na frente de todo mundo que estava com ele, ficou na frente de todo o acampamento. Vaishtahu arza, sheva peamim, e se curvou na terra, se prostrou na terra 7 vezes, ad gishto ad achiv, até se aproximar do seu irmão. E essa expressão ad gishto ad achiv, ela tem uma peculiaridade em hebraico, porque literalmente ela significa o seguinte, até se aproximar do seu irmão, ou até chegar a seu irmão.
não é óbvio que se é até se aproximar, é aproximar do irmão? Essa repetição, os sábios explicam que na verdade, não está se falando de nada físico. O Jacó está agindo de um modo que ele fez uma aproximação até se tornar de novo irmão. Deu para entender? Até chegar a ser irmão de novo. Em que sentido? Ele fez atos de aproximação até que Esaú sentisse novamente um laço de irmandade entre eles. Que ele se lembrasse, olha, aqui é meu irmão. Então esse se aproximar, como eu disse, não é físico, né? Alguns comentaristas vão dizer que é físico, né? Vão entender o literal. A Kabbalah diz, não, ele está se aproximando até se tornar irmão de novo. Espero que tenha dado para entender. Bom, e aí, como vocês viram no versículo, Jacó se prostra não uma, mas 7 vezes. Né? Tem até alguns comentaristas que perguntam se ele podia ter feito isso, porque não é costume se prostrar diante de uma pessoa. Pode ser considerado idolatria. Mas enfim, ele se prostra, não uma, 7 vezes. Então veja tudo que Jacó está fazendo. Né? Manda presentes. Na frase, quando ele manda os presentes, ele fala, olha, fala para eles que eu sou servo dele. Aqui ele se prostra, ele tenta se aproximar como um irmão. Né? Jacó vem então com toda uma atitude de amor, de simpatia. Ele não quer entrar no confronto. Como eu falei, talvez ele nem tinha como, porque ele não tem homens, ele ia perder essa batalha. A estratégia dele é, eu vou sem confrontamento. Então vamos começar a entender qual é agora até o significado mais profundo. Por que ele opta por essa opção? Tem um provérbio que a gente usa em hebraico, é do dia a dia, né, do hebraico, mas vem do Tanakh. É o provérbio 27:19, que diz o seguinte: Kamaim hapanim lapanim, ken lev haadam leadam. Assim como a água reflete o rosto, assim o coração do homem reflete o homem. Então, vamos lá. Num primeiro sentido, aliás, que é o que a maioria das pessoas vai ler, porque é o literal, está dizendo o quê? Que o coração mostra que tipo de pessoa nós somos, né? Essa é a leitura mais geral. Como se o coração estivesse dando ali indícios de o que eu posso esperar sobre aquele ser humano. Mas no sentido cabalístico é um pouco mais do que isso. Está sendo feita aqui uma comparação entre a água e o coração, né? Assim como a água mostra o que é posto na frente dela, né? Se eu puser o rosto na frente de um lago, essa água vai mostrar, esse lago vai mostrar o meu rosto. O coração do outro vai refletir o que eu puser diante dele. Percebe? Na leitura literal fica parecendo que o meu coração mostra quem eu sou. Claro, isso também é verdade. Mas aqui não é isso que está sendo dito, segundo a Kabbalah. É o coração do outro age como uma água diante de mim. Então, se eu vou para o outro com uma energia positiva, aquele coração vai trazer uma energia positiva. Se eu for com uma energia negativa, a chance maior é que venha com uma energia negativa. Tá? Então, assim como a água está servindo de um espelho para refletir o rosto, o coração do outro está refletindo o que eu vou enviar. Tá? E esse é, de novo, o segredo do que Jacó está fazendo. Esaú, muito provavelmente, como a gente falou, realmente vem com energia de guerra, de batalha. Só que quando ele chega no Jacó, o que o Jacó está mandando? Amor, carinho, afeto, positividade. E aí o coração do Esaú começou a emanar isso também. Então ele abraça e beija. Tem uma outra história que eu queria trazer, que é relacionada, que está no Talmud, né? Não tem nada a ver com a Parashá em si, a mensagem por trás sim. Está no Tratado de Bava Metzia, e acho que é uma história bem interessante para a gente até consolidar então esse ensinamento. Lá se conta que tem um sábio do Talmud chamado Rabbi Yohanan. E esse Rabbi Yohanan, ele era particularmente bonito. Ele era, segundo o Talmud, um dos homens mais bonitos da sua época. E um dia esse Rabbi Yohanan foi tomar banho, né, no rio, na época não tinha chuveiro, ducha, ele foi tomar um banho no rio. E chegou um homem chamado Reish Lakish. Antes de contar a história, o Reish Lakish, ele era um cara extremamente criminoso, violento, dado a crueldade, tá? Ele trabalhava com matança, ele era assim, pensa o poderoso chefão, tá? O capo da máfia italiana, um cara extremamente negativo. Bom, e aí esse Reish Lakish viu o Rabbi Yohanan tomando banho e pensou que ele era uma mulher. Então os sábios até explicam por que ele pensou que era uma mulher, né? Não dava para ver que o Rabbi Yohanan era um homem, que aconteceu aqui. E aí tem algumas explicações. Os sábios dizem que primeiro, o Rabbi Yohanan ele não tinha muita barba, não tinha muito pelo. Então realmente ele tinha um corpo mais delicado e feminino nesse sentido. Alguns sábios dizem que talvez ele levava o cabelo comprido. Então ele estava ali meio de lado ou de costas tomando banho e o Reish Lakish achou que é uma mulher.
Bom, qual é o significado implícito aqui? O Talmud não fala exatamente, o Talmud é delicado, mas o Reish Lakish, sendo esse cara que eu falei, malévolo, negativo, o chefe da máfia, ele quer abusar daquela mulher, do que ele acha que é uma mulher, né? Ele quer ir pro estupro, pra violência sexual. E aí o Talmud conta então que ele pula na água, ele dá um salto, tá? E cai exatamente do lado do Rabbi Yohanan, ou seja, pronto para pegar e violentá-lo, né? E aí o mais surpreendente, o que faz o Rabbi Yohanan nessa hora? Você imagina, você tá lá tomando banho, calmo, tranquilo, você vê alguém pulando, de repente tem um homem extremamente violento do teu lado, né? O Rabbi Yohanan não critica ele. Já, é claro que o Rabbi Yohanan entendeu, né? O que o homem ia fazer, o que ele achou que poderia fazer. O Rabbi Yohanan não critica, não xinga, não manda ele pastar, né? O Rabbi Yohanan fala duas coisas, duas palavras, e com essas duas palavras ele transforma totalmente a intenção do Reish Lakish. Ele diz o seguinte, em aramaico, Helach leoraita. O que significa em português? A tua força para a Torá. Então, diz que nesse momento, quando ele fala isso, o Reish Lakish entra num choque, cai a ficha dele. O que significa? Vamos entender primeiro a frase, né? Helach la Torá. Ele está falando o seguinte, você é um cara tão forte, você tem todo esse poder, tá usando para maldade. Se você usasse essa tua força para Torá, o que você não poderia ser? Né? Que tipo de erudito, que tipo de sábio, que tipo de homem você não podia ser? E aí diz que o Reish Lakish entende a mensagem, como eu falei. Ele na hora se liga. Nossa, é verdade, olha onde eu estava indo. Olha a que ponto eu tô controlado pela minha força, pelos meus instintos, pelo meu corpo. Se eu usasse isso para a espiritualidade, eu seria totalmente diferente. E aí o Talmud continua a história dizendo que o Rabbi Yohanan promete mais ou menos para ele, olha, se você mudar seus hábitos, se você se comprometer agora a abandonar essa vida de crime, de violência, eu faço você casar com a minha irmã, que é ainda mais bela do que eu. Se você estava afim de me pegar aqui no Rio, né, achou que eu era bonito, você não viu a minha irmã e eu faço você ficar comprometido com ela. E aí realmente foi o que ocorreu. O Talmud conta que o Reish Lakish se converte, né, entra para o mundo da Torá, começa a estudar e vira um dos maiores sábios da sua geração. Então, de novo, ele não entrou na energia, né? O Rabbi Yohanan podia, como eu falei, ter xingado, debatido, sei lá, entrar num conflito, provavelmente perderia, porque o Reish Lakish era um cara que sabia ser violento, mas ele não entrou. O Reish Lakish vem com uma energia e o Rabbi Yohanan vem com outra. Pacífico, duas palavras, Helach la Torá, tua força para a Torá. Então, você já me ouviu falar certamente em vídeos anteriores que, primeira coisa, o ideal, se a gente puder, é fazer de tudo para evitar alguém negativo na minha vida. Inclusive, como eu falei, a gente vê que o Jacó é a primeira estratégia dele. Primeira estratégia, eu vou fugir, eu não vou nem ficar perto, eu corro o risco de morte. Eu não vou aqui ficar tentando salvar a pessoa, converter a pessoa, mudar a pessoa. Não, se eu tenho um risco eu vou embora. Depois, talvez eu possa tentar influenciar a pessoa à distância, manda um presente. Mas a Kabbalah diz, não é função sua, evite alguém negativo. Agora, tem vezes que você fugiu da pessoa, você não está deixando aquela pessoa negativa perto, mas ela vem até você. Perceba que nas duas histórias acontece isso, né? O Esaú vem e os mensageiros só falam, olha, ele está vindo com 400 homens, se vira. No caso da história do Talmud, o Reish Lakish pula no rio. O Rabbi Yohanan não fez nada, né? Não foi ele que foi atrás. O mal veio até você. E aí o que a Kabbalah diz então, quando alguém vem com essa negatividade, quando alguém vem com essa energia ruim, com más intenções, tá aqui o que fazer. Devolva em outra moeda, devolva em outro tom. A pessoa vem com algo negativo, reflete o positivo. Do mesmo jeito que a água reflete o rosto, o coração de alguém vai refletir o que tiver diante dele. E esse é um dos segredos, ou o maior segredo talvez, para a gente lidar a negatividade. Então, de novo, são duas opções. A primeira e a melhor, evita ter pessoas negativas. Sai de perto, você não precisa dessas pessoas, você não tem que consertar essas pessoas. Tente se rodear de pessoas positivas. Mas, invariavelmente, vai acontecer de pessoas negativas virem para a sua vida. Você também não pode passar a vida fugindo. E aí, quando elas vierem, o que você faz? Não entra na energia delas. Vá com essa energia positiva e lembre-se do provérbio do rei Salomão. A água reflete o rosto, o coração vai refletir o ser humano. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.